Bom dia, eu me chamo Fake e hoje eu tô aqui no canal do Apocalipse de Juízes Morais e... Eita, eu me buguei agora. Os tópicos discutidos aqui serão o que é filosofia e sua importância, os temas centrais da filosofia e a diferença de misticismo e filosofia. Tá falado. Apresente-se. Bom, meu nome é Samuel, eu sou um dos administradores do servidor do Apocalipse dos Juízes Morais e vamos começar a discussão. Sobre o que eu penso sobre a filosofia, admito que ela seja mais algo correlacionado à reflexão do homem sobre um determinado pensamento, como se fosse uma espécie de reaprendizagem do mundo. E quando se trata de sua importância, para a sua importância é mais na forma de aprendizagem do homem e também quando se trata de uma discussão, em um debate em que podemos nos manter mais mais céticos quanto às relações do mundo. Então, mas gente, quando você fala que é uma reaprendizagem, né? Então significa que teve uma aprendizagem primeiro. É isso? Sim, sim. E o que seria essa aprendizagem? O empírico Essa, puro humano? essa reaprendizagem pode ser de muitas formas. Quando você fala que é uma reaprendizagem, né? Pode Teve ser uma tanto aprendizagem. pode ser Sim, sim. racionalista E o- ou empirista. O Cafezinho aqui. cafezinho falou o seguinte: a filosofia seria a reflexão e o raciocínio crítico em torno do homem e a natureza, em minha opinião. Está correto, está correto. Mas a filosofia ela é uma abstração? Uma abstração do homem? É. Talvez seja. Também. Sim, sim. Eu não cheguei a me apresentar, né? Pode se apresentar. Verdade. Pra quem tá ouvindo, meu nome é Denis, eu tô no meu último ano de filosofia pela Unesp de São Paulo, Marília. O que eu ia falar sobre o assunto da filosofia, eu acho que fazendo uma análise didática da filosofia, se for pensar no papel da filosofia, por exemplo, na educação, né, no caso no ensino médio, eu vejo que a filosofia ela tem mais um papel de dar a condição de um aluno de ter um olhar crítico e um olhar mais reflexivo sobre a própria vida do que necessariamente inseri-la ela em um campo abstracional de algum filósofo ou de alguma área filosófica. Eu acho que isso também é importante. Que isso? Que isso? Meu amigo, que isso aí, o Russo? Que foi? Cara, então, né, a filosofia, ela tem um papel muito importante em um engrandecimento pessoal. E se você engrandece pessoalmente, e várias pessoas ao seu redor também se engrandecem, eu acho, você acaba tendo um engrandecimento social. Acho que a filosofia pode ajudar a melhorar o mundo. Meus caros, meu nome é Fyodor. Eu escrevi algumas poucas linhas sobre o que é filosofia e sua importância. Eu gostaria de ler, os senhores me permitem? Com certeza. Claro. Então, eu escrevi o seguinte: a filosofia é um estudo dos conteúdos gerais da existência. Ela é chamada de mãe de todas as ciências porque o estudo cada vez mais específico e pormenorizado da existência acaba se tornando alguma disciplina mais estrita no seu próprio campo, como é o caso, por exemplo, da matemática, da biologia, da linguística, física, direito, etc. Então, quando eu digo que a filosofia é um estudo, eu quero esclarecer essa afirmação um pouquinho. Então, estudar significa aplicar o espírito, a inteligência, a memória para aprender. Então, é necessário utilizar o nosso órgão cerebral de uma forma específica para poder chegar a um resultado. E estudando filosofia, nós desenvolvemos a base para poder entender outras disciplinas, porque, ao menos para mim, estudar efetivamente é colocar uma coisa depois da outra. Você parte de um ponto e depois você passa para um outro ponto.
Então é por meio do questionamento do método socrático, da argumentação racional sistematizada, que se consegue chegar a algum lugar em uma discussão sobre o tópico mais simples que for. E é posteriormente, por outros processos, como por exemplo a dialética hegeliana, que se consegue desenvolver uma argumentação mais complexa para se desenvolver, por exemplo, um sistema de leis de um país que vai administrar a vida aí de milhões de humanos. E é também por meio do entendimento do plano cartesiano que se desenvolve outras habilidades matemáticas que eventualmente culminarão na ida do homem a outros satélites no espaço, por exemplo. Então, tem esse movimento onde você parte de um conteúdo simples que você aprende e dele você consegue expandir para conteúdos mais complexos partindo de uma base inicial. E essa base inicial eu vejo como a filosofia, a base de todo conhecimento. Já estou concluído. Então, a importância da filosofia é gigantesca na formação do indivíduo e, consequentemente, na formação de uma sociedade, principalmente num período histórico como o de hoje, onde muitas pessoas até aprendem as coisas, mas mecanicamente. Um grande estudioso é sempre um filósofo. Aquele que não sabe filosofar aprende, mas de um jeito mecânico e nunca consegue sequer tatear assuntos mais complexos por não ter a base para poder expandir os seus conhecimentos. Sim. O Fyodor, eu achei muito bom a colocação que você fez. Aliás, me fez lembrar uma coisa que é um problema que eu fui posto, né, no curso de filosofia, sobre por que a filosofia não é uma ciência. E isso eu acho que é muito importante a gente também lembrar do porquê que ela não é uma ciência. Porque assim, ela tem, lógico, um objeto de estudo, ela tem um método científico de análise. Se a gente for ver, contemporaneamente a gente utiliza um método científico de análise, né, na filosofia. Mas por que ela se destoa das ciências, né, como qualquer tipo de ciência? Porque a filosofia ela não tem uma ferramenta pré-estabelecida e determinada de forma absoluta para a sua análise. Então, por isso que você vai ver, posso dar um exemplo mais próximo, as ciências sociais elas têm ferramentas muito bem estipuladas, muito bem específicas de como você vai analisar determinada coisa, determinado objeto de estudo, diferentemente da filosofia. Filosofia você não vai ter uma ferramenta, mas você vai ter, eu diria, um guia, né, ou uma corrente filosófica que você vai aprender, você vai utilizá-lo, né, vai absorvê-lo, não como uma ferramenta, mas como uma maneira de analisar determinadas circunstâncias da história Como, ou da por humanidade. exemplo, a dúvida metódica de René Descartes. Sim, você não é? pode... porque, por exemplo, ó, se eu sou um hegeliano, Porque, eu consigo fazer uma análise hegeliana de qualquer coisa, né? Quando você conhece profundamente uma corrente filosófica, você analisa daquela maneira as outras. E por isso mesmo que não há uma espécie de análise pré-formada para que você possa chegar a um resultado absoluto. É mais subjetivo e imparcial. Porque a filosofia ela não tem um papel objetivo, né? Não tem uma análise Sim, objetiva. Você não está querendo definir uma verdade necessariamente. A filosofia, eu diria assim, eu me arrisco a dizer, na verdade, que a filosofia ela é uma meta-análise de todos os conhecimentos. Interessante. Então você pode fazer filosofia da física. Isso se chama física teórica, por exemplo. Você pode fazer uma filosofia da química, isso se chama filosofia das ciências naturais, por exemplo, na área da filosofia. Você pode fazer uma filosofia das ciências sociais, então isso seria o que a gente chama muito próximo do que seria a filosofia política. Então a filosofia, ela é uma, de certa maneira, né, e eu me arrisco a dizer isso porque eu tô tirando isso a partir de mim mesmo, não sei, mas é uma meta-análise das ciências, né, a filosofia é uma meta-análise das ciências. As ciências, elas analisam através das suas ferramentas, né? E a filosofia, ela analisa por que as ciências analisam, entendeu? Então, é importante também saber que a filosofia, ela se destoa nesse aspecto científico por causa disso, né? Acho que isso é importante a gente lembrar. Aproveitando o momento, eu quero intermediar o comentário do cafezinho
sobre os textos do Fyodor. Nossa, verdade, eu esqueci de acompanhar as mensagens Eu dele. concordo bastante com contigo. A filosofia também te ensina a questionar e utilizar olhares Circunspectos. Seria uma libertação da alienação e da ignorância. A filosofia te presta diferentes lentes e formas de entender o mundo. Formas de entender o mundo. Sim. Concordo com o cafezinho. Uhum. Eu achei bem legal essa noção de. Eu achei Tem bem legal. somente uma forma. Essa noção de meta-análise do conhecimento é bastante interessante porque, para fazer uma analogia, ao menos o meu mapa mental para entender isso é: vamos pensar sobre o conhecimento humano como se fosse uma grande biblioteca. A filosofia é como se fosse a porta de entrada, tipo um grande catálogo que serve como uma porta de entrada para o indivíduo conhecer os assuntos, né? Se você chegar numa grande biblioteca e ir dentro de um espaço específico, na quadra tal, na estante tal, e você se agachar e olhar em tal prateleira, você vai encontrar, por exemplo, um estudo sobre integrais, sei lá, um conteúdo da matemática. Então, esse é um assunto já muito específico, então você está olhando para o conhecimento, você está tendo uma abordagem do conhecimento de uma forma microscópica. E a filosofia, ela trata dos conhecimentos, só que numa escala macroscópica, como se você tivesse tratando... Você fala sobre esse assunto também, você fala sobre matemática, você fala sobre biologia, só que como que, de certa forma, olhando de cima, olhando... Superficialmente. Não superficialmente, mas tipo, mais abrangente, né, na verdade. Sim. Gente, Mais eu abrangente. não sei se eu concordo com vocês. Na verdade, a pergunta que eu teria pra fazer é: o que não é filosofia? A Que ciência. não é filosofia. A ciência não é filosofia? A Na ciência em verdade, si eu não é acho uma que filosofia, né? assim, o que O método científico, no caso. Um Eu acho que o método científico não é. Eu acho que o método científico é uma maneira de fazer filosofia. O que é a pergunta? Me repete ela pra mim, por favor. O que não O é que filosofia? não é filosofia. Acho que os detalhes técnicos de uma certa área que viu da O filosofia. cafezinho respondeu aqui, a ciência não é filosofia, ela tem um caminho definido, está limitado à experiência. Então, mas isso Exatamente. não é um tipo de filosofia? Não seria um tipo de filosofia? Não Eu seria acho um que modo não. de filosofar? Eu acho que não. Eu acho que não é, porque filosofia é justamente definida como essa maneira de você estudar os assuntos de uma maneira mais abrangente. A filosofia, ela tem como objeto principal o entendimento humano. Mas aí o que que também não teria, né? Não, aliás, Então, a filosofia ela estuda questões que são gerais e fundamentais. E nem sempre dentro de uma ciência você vai estudar alguma coisa que é generalizada ou então fundamental. Muitas vezes você vai estudar algum pormenor que é muito específico. então, Então- cara, mas não quer dizer que esse pormenor fuja do conceito de filosofia. Eu acho que assim, foge, não- porque não- você foge do estudo das É. questões gerais e você entra no estudo das questões específicas. No caso, você está estudando de todo o escopo da ciência, do conhecimento, dos assuntos que existem para serem estudados de uma forma mais generalizada, você deixa eles de lado para estudar uma coisa muito específica na sua mesa, sei lá, aquela borracha que está ali. Ao invés de Cara, estudar o registro geral de todas as ferramentas que tem ali em cima, você estuda em específico a borracha e as características que ela tem de cor, de tamanho, de espessura e etc. Já eu a diria que filosofia, ela trata de você compreender, olha, eu tenho tantas ferramentas ali, eu tenho outras ferramentas aqui, e elas se comunicam dessa forma ou de outra, e se eu Não, acho que começar não. a estudar mais especificamente sobre isso, eu vou estar entrando num reino, por exemplo, no reino da química, ou então no reino da física, ou então no reino de alguma outra disciplina. Então você acha que os fatores técnicos de uma certa ciência não são filosofia? Por exemplo, o fator técnico da química, os átomos, por exemplo, eles não fazem parte da ciência filosófica. Então, mas vamos lá, vamos pegar Hegel, por exemplo, sobre como as verdades elas mudam com o tempo.
Se as verdades elas mudam com o tempo, tem que aquilo que a gente considera verdade é só uma visão que a gente vai colocar como sendo correta por um período. E eu colocaria isso como uma filosofia. Por Então, quê? na verdade, toda ciência não Calma. parte de uma filosofia. O Cafezinho respondeu aqui, ó. A filosofia trata bastante da especulação e reflexão. Ela é mais ampla que a ciência em seu conteúdo e seu alcance, enquanto a ciência busca comprovação pelo seu método. A filosofia pretende apresentar questionamentos, especulações e reflexões. Eu concordo com o Cafezinho. Eu não discordo também que a filosofia é maior Eu do que concordo. a ciência. Mas não quer dizer que a ciência não esteja dentro do conjunto filosofia. Calma aí. Entendeu? Verdade. Sim. Assim, Concordo. a ciência, o método científico, ele é pragmático, né? Ele tem um aspecto de... Eu até diria de funcionalismo. Se você for ver, por exemplo, nas ciências... ciências sociais, né? Que é o que eu tenho uma relação mais próxima. Eles são bastante positivistas, né? São bastante estruturalistas, sabe? O papel de você trazer um resultado daquilo que você está fazendo, né? Mas um resultado muito mais físico do que um resultado mais reflexivo, entendeu? Porque o reflexivo, ele vai depender de uma meta-análise do seu entendimento da coisa, que a ciência ela não tem a necessidade. Você não precisa questionar o método científico das ciências sociais para utilizá-lo, entendeu? Eu diria até aqui, além disso, que a filosofia, ela, de certa maneira, ela usa a ciência como ferramenta de análise. Até mesmo, se for ver em algumas cartas que o Hegel troca com os amigos dele, ele fala: quem não estuda física, química, geometria, enfim, vários aspectos da ciência, não vai entender o que eu estou escrevendo. Então o Hegel ele também está abarcando vários aspectos da ciência como ferramenta de entendimento da filosofia, né? Então isso destoa, né? Sim, mas eu acho que isso se dá especificamente porque o Hegel já é um desses filósofos que começaram já a ter uma espécie de... Como eu posso descrever? Mas uma espécie de descrição do que eles estão investigando, uma espécie de... Eu não saberia utilizar uma outra palavra senão descrição do assunto que está sendo estudado, que ele tá naquele limiar onde o que ele está escrevendo já deixa de ser filosofia e já começa a se tornar uma ciência mais específica. Porque ele trata dos assuntos de uma maneira muito pormenorizada, uma maneira muito analítica, uma maneira onde ele abarca várias faces do mesmo fenômeno. Então eu acho que ele está começando... O trabalho de Hegel ele é complexo de se entender justamente porque ele está no limiar entre o que começa a ser ciência e deixa de ser filosofia, o que começa a deixar de abordar as questões gerais da humanidade e começa a abordar as questões mais específicas. Sim. Então, eu concordo em certa forma com você, Fiodor, mas é o que eu tô falando. É justo a questão da ciência abordar coisas específicas, apesar de que eu acho que a filosofia também aborda, até porque você pode pegar uma evolução na academia, você começa a estudar um autor ou uma ideia e depois você vai, sei lá, no doutorado você estuda o que tem a ver essa ideia em um determinado momento do tempo em um determinado número de pessoas. Isso pra mim seria você estar especificando alguma coisa, e não necessariamente isso seria ciência atual. Mas a ciência, voltando na ideia, estaria dentro da filosofia, né? Até porque a ciência é mutável. Então, mesmo com... E aí que eu ia citar o Kant, que pode ser que eu seja linchado agora nessa minha argumentação. O quê? Mas a ciência, né, os dados e os números, mesmo que a gente não dê... Mesmo que o intuito não seja dar uma interpretação muito forte para esses dados, né? Não tem como a gente analisar os dados sem dar uma interpretação para esses dados. A gente não analisa os dados puramente. A gente analisa os dados com o que a gente conhece do mundo. Então, na verdade, os dados não passam de
não deixam de ser uma visão do que a gente tem do mundo. Tá entendendo? Ficou claro ou não? Sim. Se ficou confuso, vocês podem falar. Não, então, Não, entendi. sim, mas eu não sei, eu acho que a filosofia ela dá suporte. Quando eu falo filosofia, assim, os filósofos, conceitos filosóficos, eles dão suporte pra gente não falar simplesmente a partir do nosso entendimento De subjetivo. um vazio. Não, assim. não é algo que fica jogado, assim, né? A gente consegue ter um aparato, assim, né? Tem uma conceituação filosófica que nem falam que a filosofia é uma lanterna no escuro, né? Onde você consegue apontar e enxerga as coisas de uma maneira mais claras, né? Digamos assim. Então, a gente não fica tateando de forma... assim, não é algo que cegas. simplesmente... às cegas, exatamente.